Olá, meu nome é Ubiratã Borges, sou instrutor de trânsito, diretor-geral, diretor de ensino, examinador de trânsito e também instrutor capacitado nas especializações do MOP, coletivo, escolar, emergência, indivisível, mototáxi e motofrete. E nós vamos trabalhar neste módulo 2, direção defensiva. E nós vamos trabalhar junto com os senhores este assunto que é de suma importância. O que é direção defensiva? Dentro de um contexto lógico, por certo, os senhores têm aí alguma resposta. É dirigir evitando o acidente, dirigir protegendo a vida. Dentre todas as respostas que os senhores têm com relação à direção defensiva, nada mais é do que dirigir de modo a evitar o acidente, apesar do erro alheio, das condições adversas, bem como também de todos os usuários da via. Quando eu estou no contexto da direção defensiva, eu estou protegendo a integridade da minha vida e preservando a vida dos demais usuários na via. Eu devo salientar dizendo aos senhores que a direção defensiva é dirigir de modo a evitar o acidente. Isto é, nós vamos evitar todo e qualquer tipo de acidente. Vamos observar os erros alheios cometidos na via. Vamos também interpor nesta fala, ou seja, as condições adversas, aquilo que é contrário ao motorista, ao condutor. Lembrando que o foco que nós estamos trabalhando é a atualização do curso de carga indivisível. E é importante que os senhores estejam atentos a todo este procedimento. Vamos caminhar com os nossos slides para poder verificar todos os assuntos pertinentes neste módulo. Vejamos aí o primeiro módulo que nós estamos observando aí neste slide. Os objetivos desta lição: apresentar as definições da direção defensiva, entender o que é um acidente evitável e não evitável, aprender como ultrapassar e ser ultrapassado, compreender o acidente de difícil identificação de causa. São inúmeras circunstâncias que nós vamos estar, no decorrer da aula, apresentando todos os senhores este conteúdo de suma importância para a sua vida profissional. Observe aí o que diz o slide completo com esta imagem que está na tela do seu computador. O que é a direção defensiva? Entreposto aquilo que já comentamos, observe bem mais claro. A direção defensiva é um modo de dirigir a fim de evitar o acidente, apesar das condições adversas. Observe, das ações incorretas de outros motoristas ou pedestres, prevendo e antecipando a possibilidade de acidente e agir instantaneamente para que evite que aconteça o acidente. Bom, quando eu tenho todos esses preceitos aplicados na minha vida, como profissional, como motorista, condutor, como transportador de carga indivisível e outros sim, eu tenho a proteção da vida e eu tenho meios de poder valorizar a minha atitude profissional. Vamos observarmos mais adiante aquilo que temos para tratar junto com os senhores dentro do contexto da direção defensiva. Ela pode ser entendida como uma forma de dirigir que permite você reconhecer antecipadamente as situações de perigo e prever o que pode acontecer com você. Então, pense um pouquinho comigo, fique aí atento. Direção defensiva divide-se em duas partes: a direção corretiva e a direção preventiva. Quando eu vejo uma situação de risco não prevista, então eu corrijo. Então eu estou atento para evitar o acidente. As situações de perigo, eu devo prever o que pode acontecer,
tanto comigo quanto com os demais usuários da via. Nós podemos observar que nós nunca estamos sozinhos, nós temos acompanhantes dentro do nosso veículo. E nos outros veículos também existe os usuários, existe o carona, existe uma família que precisa ser protegida. Procura assim evitar então a ocorrência de acidente, porque aí você protege a integridade da sua vida e preserva a vida dos demais usuários. Olha aí, a direção defensiva é um conjunto de princípios e cuidados aplicados com a finalidade, isto é, de evitar o acidente. Bom, todo acidente ele é evitável. Nós precisamos observar e conduzir os nossos veículos com responsabilidade, protegendo todos os usuários da via. Vamos para mais à frente um pouco, quando nós observamos dentro deste slide acidentes de trânsito. Acidente de trânsito é todo evento ocorrido na via pública, inclusive calçadas decorrente do trânsito de veículos ou pessoas, que resulte a danos humanos e danos materiais. Compreende-se, então, que colisões entre veículos, choques com objetos fixos, capotamentos, tombamentos, atropelamentos, quedas de pedestres e ciclistas. Bom, nós vamos estarmos trabalhando todo esse contexto, observando bem que não existe nenhum meio de nós observarmos com relação a acidente. Quando falo acidente, nós podemos observar, existe acidente doméstico, acidente trabalhista, acidente escolar, há inúmeros. Mas tem um porém, nós estamos focando dentro do acidente de trânsito. É quando há um deslocamento de alguém ou um veículo do ponto A para o ponto B. E quando resulta dentro de uma colocação ou inobservância, desobediência, descuidado, que aí pode levar o outro ao acidente de trânsito. Então, observe, decorre entre veículos e pessoas que estão em deslocamento. Nós vamos observar que veículos, quando em deslocamento, nesses acidentes, nós temos alguns tipos de situações. Chamamos de colisões entre veículos, choques contra objetos fixos, ou capotamento, tombamento, ou atropelamentos de pedestres, ciclistas. Lembrando, motociclistas também são chamados de atropelamentos quando envolvidos em acidente. Nós vamos detalharmos isso com maior precisão logo mais à frente. Observe com todo cuidado e cautela. Esteja atento a toda a nossa fala para que você entenda e relembre a sua atitude, o seu comportamento como motorista defensivo. Vamos aí um pouco mais para frente. As outras definições, elas apontam que o acidente de trânsito é todo evento danoso, isto é, tem prejuízo, que envolve quem? O veículo, a via, o homem ou animais. Então veja bem, toda vez que tiver o envolvimento do veículo, a via, o homem, o animal, nós podemos observar que há um acidente. Nós podemos observarmos aí essas definições. E para que se caracterize este acidente, é necessária a presença de pelo menos 2 fatores. Não ocorre nenhum acidente se não tiver o veículo e o pedestre ou o ciclista, se não tiver a via. Então, sempre terá 2 fatores culminantes para que ocorra o acidente. Agora, observe bem, talvez seja a irresponsabilidade, a falta de atenção, a sua atitude e o seu comportamento indevido na condução veicular. Bom, é importante que você saiba que você é o responsável. Lembrando, dentro da legislação de trânsito que nós trabalhamos no módulo anterior, nós vamos observar que o maior não tem preferência. Isto é, o maior vai proteger sempre o menor.
Então você precisa ter a atenção nesse sentido e o cuidado ao conduzir o seu veículo na via. Vamos caminhar um pouco mais. Quando nós olhamos aí, a primeira coisa a aprender é que o acidente não acontece por acaso, ou por destino, ou por azar. Não, não. Na maioria dos acidentes, o fator humano, ele está presente, ou seja, cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de grande responsabilidade. Para um pouquinho, observe bem esse slide. Olha aí, bem claro. Isso inclui você. Significa, você não está isento de estar envolvido num acidente. É necessário que você esteja atento, seja perspicaz, esteja observando tudo que está à sua volta. Nós vamos detalharmos muito sobre isso. Esteja observando, atento, para um bom desenvolvimento da condução veicular e você transportar a carga com segurança até o destino a ser entregue, ok? Vale a pena você não apenas relembrar, mas colocar em prática as ações de um condutor defensivo que você é. Eu acredito em você. Vamos lá. Aí nós temos mais um slide que vai falar para nós o acidente evitável ou não evitável. Aí a minha pergunta é para o senhor: todo acidente é evitável? É bem provável que você disse não, mas todo acidente ele é evitável. A resposta é sempre sim, porque haveria algo que poderia ter sido feito por alguém para que pudesse evitá-lo, caso o responsável tivesse usado a razão ou o bom senso. Aí vem mais uma pergunta: quem deveria ou por quem deveria ter esse bom senso? Com primazia, não existe outra condição. Lembra? Inclui você, é o responsável dessa condição. Então você precisa ter responsabilidade. Lembrando que todas as vezes que ocorre um acidente, nós observamos o quê? Alguém já se aproxima e pergunta: quem é o culpado? Bom, culpado todos nós somos. Essa é a mais pura verdade. Então nós não vamos procurar o responsável, o culpado, mas nós vamos procurar como condutor defensivo, como cidadão defensivo, como responsável, nós vamos procurar dizer quem poderia ter evitado o acidente. Independente da circunstância presencial, nós podemos e devemos. Portanto, todo acidente é evitável. Alguém pode fazer alguma coisa para evitar este acidente. É importante que você tenha isto como responsabilidade pessoal, porque se você tiver isto como responsabilidade pessoal na sua própria vida, lembrando que você vai reencontrar com a sua família, e no deslocamento do outro veículo, também tem alguém que precisa e quer chegar junto aos seus familiares. Então, valorize a vida, preserve a sua integridade de vida e faça um excelente trabalho profissional como transportador de carga indivisível e até mesmo como um condutor responsável. Vamos mais adiante para nós observarmos dentro do nosso contexto. Olha aí um pouquinho esses fatores que podem causar os acidentes. Olha aí, os acidentes acontecem devido a um fator ou uma combinação de fatores causadores. E aí existe uma estatística dada pelo Detran de São Paulo que fala a respeito de uma colocação. Olha aí, de acordo com esta estatística apresentada pelo Detran, considerando os acidentes de trânsito no Brasil. Olha, o Detran de São Paulo fez esse levantamento, mas eu vou na contramão deste levantamento, porque olhando por um outro prisma que nós vamos comentar, os senhores vão observar. Observe o que o Detran ele predetermina: 75%
são causados os acidentes por falhas humanas. 12% causado por falhas mecânicas dos veículos. 6% causado por más condições das vias. E aí diz 7% outras causas. Eu vou fazer aqui uma colocação para que os senhores entendam um pouco mais a respeito. Eu diria que desses 12% causado de falha mecânica, eu vou tirar dele 11%. Eu vou deixar apenas 1% como falha mecânica. Por quê? Porque o veículo, ele precisa ser feito a manutenção. Se o senhor responsável desta condução veicular não faz a manutenção adequada, significa que se envolver em acidente, não é falha mecânica, ela é falha humana. Então, esses 11% vai para a sua responsabilidade como condutor. Observe ainda mais, 6% causado por más condições da via. Pare e pense comigo um pouquinho a respeito desta colocação. 6% de falha da via, se a via está mal conservada, se a via está mal sinalizada, se a via está esburacada, sem a sinalização, com vegetação, para aí um pouquinho comigo, meu colega, e observe. Se eu estou presente na condução veicular, estou vendo as vias esburacadas, mal sinalizadas, mal conservadas, sem condições de poder desenvolver com maior velocidade o meu veículo, então eu não vou me envolver no acidente. Por quê? Porque eu sou condutor defensivo. E nesta condução defensiva, eu estou preservando. Se eu envolver no acidente nessa circunstância, não é falha da via, mas sim irresponsabilidade minha. Então, 6% ele sobe novamente para o percentual de falha humana. Então, nós temos 11% mais 6%, nós temos 17%. Aí nós temos, na verdade, uma outra situação muito complexa. Quando nós olhamos outras causas, o que poderia ser outras causas? É difícil nós imaginarmos, porque não temos um detalhamento mais preciso. Mas quando nós falamos da falha humana, eu diria aí então que nós temos 17 para 100%, está faltando 83%. 82%. Nós vamos somar então agora, junto com os 17. Somado então, 99% desses acidentes são falhas humanas. Se eu não faço a manutenção veicular, se eu não observo a via de tráfego para poder circular com o meu veículo, então a irresponsabilidade é minha. Eu torno um condutor não defensivo. Então a falha não é mecânica, a falha não é da via, a falha é humana. Então 99% dos acidentes ocorridos nas vias são falhas humanas, isto é, responsabilidade sua. Cuidado, você precisa ter responsabilidade ao conduzir o seu veículo com segurança, com um planejamento, com condições de poder deslocar-se do ponto A para o ponto B, transportar a carga com segurança e levar a sua vida profissional excelente. Vamos lá, temos mais o que falar neste comentário. Vamos prosseguir agora com as condições adversas. Elas contribuem para a ocorrência de acidentes. Bom, eu não detalhei em si tudo, mas agora, antes de comentar todo o slide, nós vamos falar. Existem 6 condições adversas em decorrência da direção defensiva quando foi implantada no Brasil em 1975. Luz, tempo, via, trânsito, veículo e condutor. Aí a experiência nos acrescentou o passageiro e a carga. Então observa aí, muitos acidentes são causados por situações adversas.
que são aquelas situações contrárias ao desejo ou esperado. Para evitar que esses acidentes ocorram, o motorista, ou seja, o senhor condutor, precisa estar preparado para reconhecer todas as condições adversas pré-existentes. Voltando, luz, tempo, veículo, trânsito, nós temos condutor, temos passageiro e carga. Então, tudo isto é uma condição adversa e nós vamos trabalhar em cima dela para que você possa entender que a sua vida precisa ser preservada com integridade. Lembrando que se você não deseja o mal para você, não deseje o mal para aquele que vem no sentido oposto da via. Vamos caminharmos ainda mais. Quando nós olhamos agora, neste slide, a condição adversa da luz. Quando fala a luz, nós temos dois tipos de luz. A luz artificial e a luz natural. A luz deficiente ou excesso dela afeta a nossa capacidade de ver ou de sermos vistos, seja ela natural ou artificial. Pode haver um ofuscamento da visão causado pelo farol alto do veículo no sentido contrário, ou mesmo a luz solar incidindo diretamente nos olhos do condutor. Bom, quando você pensa nisto, você tem que ter um cuidado com o uso indevido dos faróis. Tá, agora nós vamos comentar a respeito não apenas dos faróis. Vamos começar pela luz natural para você compreender melhor. Observe, o sol pela manhã, ele incide nos nossos olhos, provoca o ofuscamento e a gente tem dificuldade de ver durante o dia com o sol brilhando intensamente nos olhos. E no cair da tarde, nós também temos dificuldade no pôr do sol. Então, cuidado com essa situação. Então, observe, você pode usar o óculos escuro, como também deva usar a pala solar. Se porventura no desenvolver da sua condução, você não consegue mais manter o olhar e a pala solar já não mais protege, o óculos também está sendo insuficiente, orientação, pare o seu veículo por alguns instantes, lá no posto, toma um cafezinho, um refrigerante, em torno de 10 a 15 minutos, você vai poder prosseguir a tua viagem com seguridade. Observe, são pequenos detalhes que vão preservar a tua vida para poder chegar junto à sua família. Olha, nós falamos aí da luz natural, o sol, que ofusca pela manhã a penumbra e no período da tarde nós temos também o pôr do sol, o cair da tarde. E isto vai trazer transtornos. Eu quero agora comentar com os senhores sobre a luz artificial. O facho de luz do veículo no sentido contrário. Nós observamos muito isso nas vias quando nós estamos em deslocamento de viagem. Percebemos então que existe veículos de porte pequeno com veículos de porte grande. Há um desnível de farol. Há uma intensidade de luz mais forte do que o outro. Lembrando que o veículo de porte pequeno tem 12 volts de potência. Em contrapartida, o veículo de porte grande tem 24 volts. Vamos aqui imaginar, colocando uma amperagem na lâmpada do veículo de porte pequeno, 50 watts. Em contrapartida, o veículo de porte grande tem de 150 a 200 watts. Quando nós percebemos essa diferença do foco de luz mais forte e mais fraco, vai trazer alguns transtornos na rodovia durante o seu percurso de viagem noturno. Olhando ainda por esse prisma, eu gostaria que os senhores pudessem observar ainda mais uma colocação, o desnível existente desses veículos. O veículo de porte grande, ele tem um nível mais elevado. O de porte pequeno, um veículo inferior, mais baixo. Então nós começamos a perceber essa dificuldade e infelizmente nós vemos muito a briga de jogo de luz durante o trajeto da viagem.
Quando o veículo de porte pequeno, ele sinaliza pedindo a luz baixa para o veículo de porte grande, não é que ele está com a luz baixa, o foco de luz é mais intenso. E aí o que acontece? O cidadão, infelizmente, ele se acha por ameaçado e ele acende todas as luzes do caminhão, fazendo a noite virar dia. Bom, se você já ocorreu isto na via, eu quero te lembrar que você é o profissional e, sendo o profissional, precisa preservar o de menor, que é mais frágil. Precisa preservar a vida das famílias. Lembrando que o senhor também tem uma família. Bom, é importante valorizarmos tudo isso dentro da nossa atividade profissional. Por quê? Porque nós precisamos fazermos o melhor. Perceba-se, então, com relação à luz artificial. Infelizmente, nós temos visto, parece que alguém que circula pela via e não compreende esta intenção. Vamos prosseguir um pouquinho mais dentro do nosso comentário, nos slides. E aí você começa a ver as imagens que estão ocorrendo dentro desse contexto que você pode estar vendo aí. Olha, o condutor deve tomar cuidado com o uso indevido dos faróis. Observe tudo isto na verdade. É importante tomar cuidados especiais ao dirigir nos períodos noturnos, pois a visibilidade humana, neste caso, ela fica reduzida, 1/6 em relação da capacidade visual durante o dia. Quer dizer, nós perdemos a amplitude de visibilidade durante a noite. E lembrando que quando nós temos um veículo circulando no contrafluxo, o que vai acontecer? Esse facho de luz que vai bater de frente conosco poderá provocar um ofuscamento, uma cegueira momentânea de até 7 segundos. E esses 7 segundos, se você estiver circulando na via a 100 km por hora, você vai percorrer 160 metros sem enxergar nada na sua frente. Bom, pessoal, valorize a vida. Cuidado, dirija à noite com seguridade, dirija durante o dia com tranquilidade. Observe aí, então, estas imagens que estão em nosso slide. Veja que o facho de luz no sentido do contrafluxo, mesmo com o ciclista, e na via expressa desta marginal, nós vemos as dificuldades para poder se observar tudo que está à nossa frente. Então, esteja atento para que você não venha se envolver em acidentes. Vejamos aí as condições adversas do tempo. Em decorrência, em ocorrência de chuva, granizo e vento forte, neblina, etc. Eles afetam a nossa percepção e o controle do veículo. Em grande parte das cidades ocorrem dias chuvosos. E isto acontece porque a chuva na pista e a pista fica escorregadia. Ao dirigir com a pista molhada ou em dias chuvosos, diminua a sua velocidade. Aumente a distância de segmento entre os outros veículos. Não utilize o freio bruscamente. Você precisa preservar a sua vida. Lembrando um pouquinho mais a respeito disto, eu quero te dizer que em tempos de dias de chuva, nós temos alguma situação complexa. Veja aí no slide, está falando de chuva, chuva forte, granizo, neblina, e eu vou fazer aqui alguns comentários a respeito. Quando a chuva é fraca, aquela garoa, aproximadamente que só está molhando o bobo, na verdade é uma chuva que é perigosa. Portanto, eu vou te explicar o porquê disto. Porque esta chuva, ela vai misturar com o pó do asfalto, vai misturar com resíduos de graxas e combustíveis, tornando a pista mais escorregadia. Qualquer frenagem neste local, você corre o risco de colidir com o veículo da frente, porque o carro vai derrapar. Quando a chuva é muito forte,
ela lava o asfalto, mas ela cria poças d'água. E essas poças d'água, ou as enchentes, nós não sabemos o que está por baixo. Nós vemos a lâmina de água, mas nós não vemos o que está por baixo desta água, na verdade. Pode ter uma cratera, pode ter um buraco, pode haver uma depressão, e você, na tentativa de transpor este local, você corre o risco de danificar o seu veículo. Certa vez, nós vimos um caso em que o motoqueiro, vou explicar, motoqueiro, por quê? Irresponsável. Ele disse, eu vou passar por essa poça d'água, vou atravessar do outro lado, porque eu tenho mais o que fazer. E quando ele enfiou a cara, sorte dele, o policial teve que arrancá-lo de dentro da poça d'água, porque a moto ficou plenamente encoberta e ele só com o pescoço para fora da poça d'água. Bom, pessoal, isso acontece. E às vezes, na tentativa de passar por essa poça d'água, você pode quebrar a suspensão, pode perder o motor e até mesmo o seu veículo. Se você estiver com o veículo da firma, piorou. A responsabilidade é sua. Cuidado, valorize. Lembrando aí ainda, nós vamos falar sobre granizo. A chuva de granizo, ela é um tanto perigosa, porque essas pedras de gelo podem bater no para-brisa do veículo e quebrar. Lembrando que ela cai a mais de 3.000 metros de altitude. E essas pedras de gelo têm uma proporção de peso. Quando nós vemos algumas pedrinhas pequenas, 10, 15 gramas, parece não ser tão relevante. Mas existem algumas chuvas de granizo com pedras de gelo de até 150 gramas. Se ela cai numa altitude de 3.000 metros, ela vem numa velocidade 8 vezes a 150 gramas. Então, se você pensar, nós temos 300, 600, 1.200 gramas, 1,2 kg, que ele vem caindo numa altitude de 3.000 metros. Quando você está em deslocamento com o seu veículo, numa velocidade de 100 km por hora, você multiplica então 1.200, ou seja, 1.200 gramas, 1,2 kg por 8, porque você também está em deslocamento. Pensa comigo, que tijolada, hein? Você viu? Para um pouquinho. Então procure um local coberto, pare o teu veículo e aguarde passar a chuva para proteger a sua vida e os demais usuários. É importante que todas as vezes você tenha uma condução defensiva, tenha uma projeção de defender-se em evitar envolver-se no acidente, ok? Dentro desse contexto, nós falamos da chuva fraca, da chuva forte e falamos da neblina. Eu quero lembrar ainda que às vezes ocorre, mesmo em dias ensolarados, nós vemos a queima das matas verdes nas margens da rodovia. E aí você percebe que às vezes esta fumaça, ela começa a tomar conta da via. Uma observação, se você estiver transportando produto perigoso, não passe por esta área. Por quê? O tanque de combustível que você está transportando, ele pode ser sujeito ao autoaquecimento. E aí, imagine o dano causado. Bom, você vai dizer, mas transportando produto perigoso no carga indivisível? Sim, na carga indivisível, muitas vezes você estará transportando produto perigoso. Além da habilitação para conduzir o veículo, o curso especializado de transporte de carga indivisível, mais o curso de transporte de produto perigoso. É importante ressaltar todas essas questões, porque nós estamos relembrando aquilo que você já aprendeu. E todavia, esse curso você já fez há 5 anos. Bom, será que você lembra de tudo? Então estamos refrescando a sua memória, trazendo novidades também para a vida profissional no transporte de indivisível. Vamos prosseguirmos um pouco mais e nós vamos ver o próximo slide, que vai nos falar sobre, além das condições das chuvas,
nós vamos ver ainda, os condutores podem enfrentar os ventos laterais. Aí nós temos uma sinalização de advertência que parece ter um coqueiro no meio da placa. E alguém me perguntou, professor, qual é o nome desta placa? Eu disse, vento lateral. E aí ele disse para mim, não, professor, o senhor está errado, isso é coqueiro na pista. Bom, se você estivesse no estado da Bahia, poderia ser isso. Mas vento lateral. E ele não tem, ele tem a sinalização de um lado só. Não tem vento para a direita e nem para a esquerda. Mas é importante que você esteja atento com relação aos ventos laterais e os ventos frontais. Observe aí o que nos diz o slide, bem mais amplo e claro, para você entender melhor essa colocação. Se os ventos forem transversais, isto é, laterais, o condutor deve abrir os vidros, as janelas, e reduzir a velocidade, porque o vento vai cruzar lateralmente, transversalmente, e não tem perigo de tombar o seu veículo. Aí nós temos, se os ventos forem frontais, deverá reduzir a velocidade e segurar firmemente o volante. Bom, é importante você entender que esses ventos laterais, pensa comigo um pouquinho, você vai falar, estamos falando de carga indivisível, de grande peso, dimensões e tudo mais, mas você sabe quanto pesa um Fusca a 100 km por hora? 3,8 kg. Esse é o peso dele em deslocamento a 100 km por hora. Imagine passando numa ponte aonde tem a incidência de vento lateral. Se os vidros não tiverem abertos, sabe o que vai acontecer? Já foi, ele caiu dentro do rio. Bom, pessoal, pense um pouquinho. É importante salientar essas informações. Porque mesmo como profissional, transportando a carga indivisível, ou produto perigoso, ou passageiros, o senhor também conduz o seu carro de passeio particular em casa, junto com a família. E essas informações são importantes para a sua vida profissional e a sua vida pessoal. Bom, observe então que se os ventos forem transversais laterais, abra as janelas e diminua a velocidade. Se os ventos forem frontais, então você vai diminuir a velocidade e sustentar com firmeza a mão ao volante para não perder o controle do veículo durante o trajeto de sua viagem. É importante que você pense sobre isso e reflita não apenas no pensamento, mas coloque na praticidade, na execução da sua vida profissional.